Alô, concurseiros! Estamos de volta com a última parte do Código de Conduta Ética do Banese. E como comentado anteriormente, nesta parte, o foco principal está exatamente na parte das proibições. E lá no finalzinho, algumas observações, inclusive sobre as punições, tá bom? Então vamos aqui para a nossa tela, ver quais são essas proibições, né? Que ele coloca como práticas proibidas. Por que elas são proibidas? Porque elas vão ferir um dos princípios ou um dos valores citados lá na parte 1, né, naquela nossa aula 1, onde a gente fala dos princípios, né, e valores do Banese. São várias proibições, tá? E eles adoram esse tipo de questões sobre as proibições. Então vamos ver cada uma delas de forma detalhada, sem pressa, para que vocês possam responder com tranquilidade. Então, prática de condutas inaceitáveis é o que a gente chama de imoralidade ou amoralidade. A imoralidade quando você faz de propósito, sabendo que está errado, e a moralidade quando você é levado a praticar algo que você não sabia que era errado. Como dentro do Banese é obrigação que você conheça o código de conduta ética, então por isso que eu coloquei imoralidade, porque quando você pratica é porque você sabe que está errado, não é isso? E eu coloquei ali então, para relembrar, fiz igual a 1171, eu sempre começo com uma palavrinha, é proibido. Tudo que a gente vê aqui, ele é proibido. Então vou sempre ler colocando isso na frente, é proibido. Então, é proibido manipular taxas, índices, tarifas ou informações privilegiadas para favorecimento pessoal. A 1171 toda lá, né? Onde ele diz que você não pode utilizar informações privilegiadas para aproveitamento seu ou de um grupo de pessoas conhecidas. Então, um repeteco da 1171 aqui. Segundo, é proibido ainda utilizar o seu cargo para a prática de violência, abuso de poder ou assédio de qualquer natureza. Um pouquinho diferente, mas havia a 1171 também prevê, né, que é proibido qualquer ação, qualquer ato que venha prejudicar a harmonia do trabalho dentro da empresa. E aqui ele vai mais direto, né, colocando prática de violência. E ele coloca dois tipos de assédio, né, o moral e o próprio sexual, quando ele fala poder ou assédio de qualquer natureza. É proibido ainda incitar a perturbação da harmonia no ambiente de trabalho. Então você vê que é um complemento da anterior, que nós falamos que a 1171 coloca essa necessidade de ter um ambiente de trabalho harmonioso. Então, além dos assédios, da violência, é proibido qualquer tipo de atividade que venha prejudicar o convívio saudável dentro da empresa. E ele coloca, então, qualquer coisa que você venha incitar a perturbação, é qualquer coisa que você venha fazer que venha atrapalhar esse ambiente, né, de trabalho em harmonia. Como, por exemplo, fofoca, que é muito comum, às vezes, dentro da empresa, e essas fofocas, às vezes, prejudicam esse ambiente de harmonia dentro da organização. O que mais é proibido? É proibido, também veja que é muito próximo da 1171, falsificar e adulterar documentos, registros, bancos de dados ou informação. Você está ferindo o princípio da verdade, você está sendo mentiroso, não em falar, mas você não está sendo verdadeiro nas ações, na prática. Você está fazendo o quê? Você está adulterando ou falsificando documento, como assinando, engavetando, também poderia entrar nessa lista aí, né, que é proibido. É proibido ainda divulgar informações protegidas pelo sigilo bancário sem a devida autorização legal. É o princípio do sigilo que está sendo ferido. E ele coloca aqui uma observação no final, sem a devida autorização legal. Por quê? Se é uma informação protegida, ela só pode sair do banco com autorização legal. Caso contrário, essa informação vai garantir de sigilo. Por exemplo, o saldo da conta ou a movimentação da conta de um cliente. Isso é sigilo. Mas a justiça pode solicitar informações sobre a movimentação, o saldo do cliente, por exemplo, para bloquear ou para alguma ação de questionamento de movimentação ilícita.
e o banco vai ter de fornecer. Então, somente com essa autorização legal. É proibido ainda reter processos ou documentos do sistema Banese como propriedade particular. Lá na 1171 diz que você não pode retirar da repartição pública nenhum documento ou um bem sem a devida autorização. E aqui ele fala, né, não só na retirada, mas na própria retenção. Você guardar um documento que pertence ao Banese como sendo seu. Então não pode, você está se apossando de algo que não lhe pertence. E essa posse pode ser inclusive para prejudicar alguém, como engavetando, escondendo um processo para prejudicar alguém. Então é lógico que isso é proibido. É proibido ainda reproduzir com objetivo de venda, de posse ou cessão, software ou banco de dados de propriedade da instituição. Isso é muito importante porque existe o sigilo das informações do cliente e existe também, né, os direitos autorais sobre a utilização de um software. Você paga pela licença de utilização e você tirar uma cópia para uso pessoal, né, veja que não é só você ferir um princípio ético, você está ferindo a legalidade, inclusive você pode ter pena muito mais grave que apenas uma advertência, né, porque você está cometendo um crime aí, então não pode. E pior ainda, vender uma licença, um sistema que deve ter uma licença e você vender para alguém, então não pode de hipótese alguma. E banco de dados, muito importante isso, né? Existe uma legislação específica, inclusive de proteção aos bancos de dados, de informações do cliente, e você utilizar isso para o seu uso ou de benefício terceiro, em hipótese alguma. É proibido utilizar para fins particulares ou para repasse a terceiro de tecnologias, metodologias, know-how ou outras informações de propriedade da empresa. Uma sequência do outro, né? Se qualquer coisa que pertence ao Banese, você utilizar para passar para outros ou para benefício próprio de terceiro, sem estar devidamente autorizado, não, em hipótese alguma, é proibido mesmo. Um reforço que já tínhamos dito lá anteriormente, que é proibido navegar em site de cujo conteúdo não agregue valor educacional ou não tenha correlação com as atividades da empresa. E veja que ele é bem mais amplo, porque muita gente sempre vincula a site pornográfico. Não, qualquer site que venha, né, ter conteúdo que não vai agregar nada ao Banese. Existe vários sites, inclusive, de preconceitos, né, de informações agressivas. Então, em hipótese alguma, nenhum tipo de site que não tenha vínculo com a sua atividade dentro do Banese. É proibido ainda utilizar o correio eletrônico para transmissão de mensagem que não se enquadre na política definida pela empresa, como correntes, mensagens de conteúdo pornográfico e outros da mesma natureza. Aquilo é só profissional, é só para uso profissional. E às vezes você fala assim, mas não é pornográfico, é uma mensagem de fé. Mas pertence a uma corrente, né? Se você não passar para 10 pessoas e tal, e você está usando um site de uma instituição financeira, um site profissional. Então ali só deve ser transmitida mensagem de cunho profissional, que tenha vínculo com a sua atividade, com a atividade do banco. Então é bem ampla essa proibição aqui. É proibido elaborar estudos, projeto ou prestação de assistência técnica a cliente para fins de obtenção de crédito no banco. Por você ter informações privilegiadas, você pode querer vender seu conhecimento através de uma consultoria ao cliente para que ele consiga ter acesso ao crédito. E isso não pode. Você está utilizando de conhecimento privilegiado para beneficiar alguém ou a si próprio. Você está recebendo para isso. Então não pode. As suas informações cabe apenas o uso interno. O cliente, para ter acesso ao crédito, ele vai ter que passar toda a documentação, seguir todos os trâmites legais que precisa para ter acesso, e cabe a ele cumprir o que está ali. E se precisar de consultoria, tem outros profissionais no mercado que podem prestar esse serviço, mas não você, por ter aquelas informações privilegiadas. É proibido ainda promover propaganda política alusiva a candidatos
ou partidos políticos no ambiente interno da instituição. Período de política, ali é uma instituição pública, e às vezes as pessoas querem utilizar o banco como forma de conseguir votos de funcionário. Não pode. E também, mesmo que não seja incentivado por um governador, seja lá o que for, mas você não pode utilizar um ambiente do Banese para promover política de um candidato que você é simpatizante. Nós temos que lembrar que o voto é secreto, nós temos que lembrar que pela democracia você tem direito a escolher em quem vai votar, mas não cabe no ambiente do Banese você fazer campanha. Ali não é lugar de fazer campanha. Lembre que política, escolha de candidato, é como futebol e como religião, envolve crença, como nós vimos lá na aula da ética geral. E crença tem que ser respeitada, e é um direito seu, mas não é para você fazer campanha dentro do ambiente do Banese. É proibido ainda solicitar a pessoas alheias ao corpo administrativo do banco a mediação de promoções, ascensão, a cargos, funções ou outros benefícios em seu favor ou de familiares. Principalmente aqui, isso acontece às vezes, quando você tem amizade com alguém da área política, que tenha contato, por exemplo, com o presidente do Banese, que tenha contato com o governador, e você utilizar dessas amizades para tentar uma promoção dentro do banco. Não é o caminho, tá? Você tem que subir pelo seu mérito, seja um bom profissional, seja correto, seja ético, mas não utilizar dessas artimanhas. É proibido ainda utilizar-se do cargo, função ou informações para direcionar clientes a adquirir produtos ou serviços iguais ou similares aos comercializados pela instituição. Eu não posso ficar direcionando o cliente para adquirir outros tipos de produto a não ser do próprio banco. Eu tenho que oferecer produto do banco também que se encaixe ao perfil do cliente. Nós vimos que o banco tem como papel atender às necessidades do seu cliente. Então, eu não posso utilizar dessas informações para fazer com que o cliente adquira produtos iguais ou similares ao comercializado pelo meu banco. Olha, então o banco está oferecendo esse produto aqui igual ao nosso, só que lá é melhor. Não, não é assim. Tá? Você tem que oferecer o produto do seu banco. Ame e zele pela instituição que você trabalha. Ainda é inaceitável, é proibido aceitar ou oferecer favores ou presentes de caráter pessoal que resultem de relacionamento com o banco e que possam influenciar decisões, facilitar negócio ou beneficiar terceiros. É uma adaptação daquele texto que tem na 1171 que diz: não sugira e não aceite suborno, de nenhum tipo, porque isso pode gerar no futuro um envolvimento de amizade, de comprometimento em que as pessoas podem utilizar isso para adquirir benefícios junto ao banco. E aqui ele já diz para você também nem aceitar, nem oferecer favores ou presente de caráter pessoal. Por quê? Para gerar exatamente esse relacionamento de influência de decisões dentro do banco. Isso não pode. É proibido ainda retardar ou deixar de praticar atos do ofício. Isso é, exercer sua atividade normal. Qualquer ato que você venha fora do seu compromisso profissional, do seu exercício profissional, isso é proibido. É proibido ainda representar o banco sem a expressa autorização do representante legal. Eu só posso representar o banco se eu estiver legalmente autorizado. Quem deve falar pelo banco lá é dito, né, o próprio presidente, outros diretores. Você até pode falar pelo banco desde que seja indicado por outras pessoas dentro do banco. Ainda é proibido fazer comentários, críticas e ou divulgar imagens relacionadas a colegas ou superiores que denegridam a sua imagem pessoal. Um exemplo, como você fala, um colega que você tira foto dele embriagado e você divulgar isso, você está denegrindo a imagem dele. Então não pode, em hipótese alguma, nada que venha denegrir o colega. Você tem que trabalhar em harmonia, você tem que trabalhar para um ambiente propício à produtividade, à amizade, e não trabalhar aquilo que pode prejudicar a imagem
de um colega. É proibido ainda divulgar informações confidenciais. Sigilo está lá, eu não posso divulgar, isso é proibido, tá bem nítido, isso não tem nem muito o que comentar, né? É proibido ainda reter documentos, cheques, cartões magnéticos e senhas do cliente. Você está retendo para quê, né? Subentende que você está com segundas intenções aí, ou de utilizar em benefício próprio, de vender para que alguém use, ou você está querendo prejudicar a pessoa a não ter acesso a esses documentos. Então não justifica isso. É proibido ainda utilizar recursos ou equipamentos de da instituição para fins particulares sem a devida autorização. Praticamente cópia da 1171, né? Você não pode utilizar, nem retirar também da repartição sem que esteja legalmente autorizado. Isso é, se o seu cargo lhe dá poder, tudo bem. Eu posso, por exemplo, sair com um contrato do Banesp para ir até o cliente e ele assinar, se o meu cargo assim o permitir. Mas eu não posso, em hipótese alguma, fazer isso sem estar devidamente autorizado ou a minha função não me permitir isso. É proibido ainda conceder empréstimos aparentes e consanguíneos em linha reta, colateral, até segundo grau. Então, até segundo grau, eu não posso me envolver, né, diretamente na concessão de crédito. Ela pode até conseguir, através de outro gerente, através de outra agência, sem problema nenhum, mas não através, né, do próprio parente. É proibido ainda descumprir as políticas e normativos internos estabelecidos pelo banco. Isso é, eu tenho que agir na legalidade. Se está lá nos regulamentos, eu tenho que cumprir. Lembre do princípio da moralidade. Legalidade mais finalidade. E lembre-se, para ser ético, você tem que agir na legalidade. É proibido colaborar em operações que tenham como objetivo a conversão de ativos ilícitos em ativos lícitos, que a gente chama de lavagem de dinheiro. Ele repete isso várias vezes, né? Essa proibição, ele fala desde lá dos princípios e vem repetindo, e aqui é lógico, só reforça nas proibições. É proibido ainda omitir-se na comunicação a instâncias superiores de tentativas ou efetivação de operações que tenham como fins a conversão de ativos ilícitos em ativos lícitos. Então, eu nem posso estar envolvido diretamente, como eu tenho também que denunciar, porque se eu me omitir, eu estou sendo codigente. Então, por isso que é proibido. É proibido ainda atuar em operações de conversão de ativos ilícitos em ativos lícitos, tanto como autor quanto como coautor. Só reforçando, falei, nem pode se omitir, nem estar envolvido diretamente nesse processo. É proibido ainda emitir cheques sem fundo ou adotar práticas de jogo de cheques. Bom, proibido emitir cheques sem fundo. Você, funcionário do Banesp, emitindo cheques sem fundo, pega mal pra caramba, né? E o segundo, ele diz jogo de cheques. Que é isso? Você, por exemplo, sabe que vai bater um cheque sem fundo no Banesp, só que você tem conta em outro banco, aí você emite um cheque, deposita no Banesp para o saldo ficar positivo, para quando o outro bater, está bloqueado, mas está positivo, para não falar que foi cheque sem fundo, né? Então, isso a gente chama-se jogos de cheque. É proibido ainda comercializar e permitir a comercialização de produtos nas dependências do Banesp. Como, por exemplo, eu sou funcionário do Banesp, eu tenho vários colegas, eu vendo roupas, aí eu vou lá mostrar as roupas para meus colegas que trabalham comigo comprar. E eu fico mostrando essas roupas lá dentro do próprio expediente, né, durante o expediente no ambiente de trabalho. É proibido isso. É proibido ainda acessar remotamente a computadores para obter informações não autorizadas pelo proprietário da informação. Se ele autorizou, tudo bem, mas ele não autorizou, eu não posso. Eu estou acessando de forma remota. Às vezes eu estou fora do Banesp, mas eu tenho senha que eu consigo acessar alguma informação e eu não posso ter acesso a essas informações, acessar sem que o próprio proprietário esteja comigo me pedindo para acessar. É proibido apropriar-se de utilizar de senhas pessoais de colegas
Para que você quer isso? É para disfarçar, né? Você vai fazer alguma coisa errada, em vez de colocar a sua senha, você coloca a senha do colega. Então, por isso que, infelizmente, você não sabe, né, qual a finalidade dessa utilização da senha, então você não pode ter acesso. E outra, cada um faz seu serviço com a sua senha, para ficar registrado exatamente quem foi que fez cada atividade. É proibido assumir responsabilidades como avaliar ou fiador de clientes. Você não vai ser nem avalista, nem fiador de cliente. Não pode, é proibido, tá? Ah, mas eu não tenho uma abertura, não. Está muito claro aí, é proibido. Cliente que vai atrás dos seus avalistas, dos seus fiadores. Você não pode fazer parte disso. É proibido utilizar de forma demasiada celulares particulares durante o expediente. Aqui ele coloca uma palavrinha demasiada. O problema dessas palavras é que você às vezes não tem uma tradução ao pé da letra. O que seria esse demasiada? Quanto tempo é a utilização desse celular, né, de particular, que é considerado demasiada? Infelizmente essas palavras deixam às vezes uma dúvida no ar, mas procure evitar utilizar telefones particulares, né, ou ligações particulares durante o expediente. Só as de extrema necessidade. É proibido ainda oferecer ou autorizar a oferta ou a sugestão de suborno. Novamente, a 1171 sendo repetida, não sugerir, não aceitar nenhum tipo de suborno. É proibido aceitar, pagar ou receber suborno. Só um reforço da anterior, aqui dando sequência. Ainda é proibido solicitar ou aceitar propina para si ou para outro para influenciar uma decisão, sequência. E é proibido obter acesso não autorizado a informações confidenciais. Para que você quer esse acesso, essa informação, né? Aí tem algum sentido aí meio, né, ofusco aí no meio dessa acesso. Então, por isso que você só pode ter acesso se for autorizado. É proibido ainda contratar, manter fornecedores ou parceiros que estejam comprovadamente envolvidos em situações de corrupção e suborno. Ele já tinha dito lá anteriormente que você deve evitar, né, que você não deve contratar. E aqui vem só um reforço. Se eu não devo contratar, logo é proibido essa contratação. É proibido ainda movimentar recursos financeiros que conhecidamente tenham ciências conhecidas, já sabe que é, ou suspeitem serem frutos de infração penal ou estejam sendo utilizados para suborno ou corrupção. Então, não precisa ser comprovado, só existindo a suspeita, já procure evitar essa movimentação, passe para quem tem poder de investigar, para que o Banesa não seja envolvido em escândalos de lavagem de dinheiro. É proibido ainda promover ou participar nas dependências do banco de manifestações de desagrado, apreço ou desagravo a pessoas ou entidades. Principalmente na área política, às vezes é muito comum isso, né? Qualquer tipo de reivindicação, qualquer tipo de eventos que venham promover, né, essa parte de desagrado, de manifestações dentro do banco, não. Ali é o lugar para se prestar trabalho, serviço ao cliente, e não para ficar fazendo essa parte de manifestações. Até que seja um motivo justo, mas não na dependência do Banese. É proibido fornecer qualquer informação, mesmo a um colega de trabalho, sobre depósito ou saldos bancários, a não ser ao próprio cliente. Você não sabe para que ele quer essa informação, então só dê essa informação ao cliente. Saldo, movimentação de conta, lembre do sigilo, só o cliente tem acesso, a não ser que tenha uma autorização legal. É proibido dar informações a terceiro, fornecer cópias de documentos internos e outros elementos informativos, exceto quando, como nós falamos, devidamente autorizado por escrito, tá? Para que você possa estar coberto, né, dessa informação que você está passando. É proibido ainda comparecer ao serviço em estado de não sobriedade, provocado pelo álcool e outros meios. Lá, na 1171 já estava previsto isso, só que ele usa a palavrinha habitualmente, né, que eu falei que cria problema. O que é habitual, né? Quantas vezes na semana, no mês ou no ano é considerado habitual? Aqui ele já vai logo direto. Comparecer ao serviço, isso é, não importa a quantidade, não pode comparecer embriagado ou sob efeito de outras drogas. E aqui ele coloca também comparecer ao serviço, porque
lá na 1171 ele coloca também fora do ambiente de trabalho. Aqui ele não coloca essa amarração ao ambiente de trabalho, fora do ambiente de trabalho. Porém, nós temos que lembrar que a conduta do servidor público, inclusive lá o Banese prevê isso também, qualquer ato fora do Banese pode manchar, né, a imagem da instituição e aí pode ser punido. É proibido executar dentro das horas do expediente serviços estranhos ao banco ou utilizar sem a prévia autorização materiais ou equipamentos do banco para fins particulares. Aqui é desvio, né, do servidor público de materiais, né, do equipamento do banco. Está lá previsto que essa proibição em qualquer área da área pública já está previsto na 1171. Aqui ele só reforça, né, ou também colocando serviços estranhos ao banco. Por exemplo, durante o expediente eu vou ganhar um dinheirinho extra digitando material para os meus colegas da universidade ou tirando cópia de material dentro do banco. Isso tudo são serviços ou atividades fora da instituição, que não pode ser feito dentro do seu expediente e nem poderia usar folhas e impressão também, né, que é equipamento do banco. É proibido causar prejuízo direto ou indireto ao banco por negligência ou má vontade na execução de sua tarefa. Às vezes eu falei, acontecem os prejuízos, é uma instituição financeira, mas não pode ser esses prejuízos provocados por um trabalho mal feito meu ou porque eu deixei de fazer alguma coisa. Também é proibido fomentar subversão funcional dentro do banco. Várias vezes ele enfatiza, né, essa parte de falcatrua dentro do banco, de suborno, mais ou menos, uma outra vez aqui. E é também proibido contrair dívidas, fazer operações de crédito e assumir responsabilidades acima de sua capacidade de endividamento, que possam comprometer a sua idoneidade. Você se aproveitar dentro do banco, ali tem várias linhas de crédito, você por ser funcionário, começar a fazer alguns empréstimos e depois chegar a uma situação de idoneidade, isso é, você não consegue mais assumir seus compromissos, começa a virar uma bola de neve e isso também não pode fazer. É proibido negar-se a prestar testemunho ou informação pedida pelo banco sobre fatos ou atos ligados a bem como acerca de procedimentos de empregados do banco. Então, isso aqui é muito comum em ações trabalhistas ou, às vezes, você vai precisar testemunhar sobre alguma movimentação estranha na conta de cliente que você sabe como é que foi. Então, não negar informação, né, para o banco sobre fatos que aconteceram. É proibido sair antecipadamente ou ausentar-se durante o expediente sem a prévia e regular autorização de superiores imediatos. Cópia da 1171. Você tem que estar presente, não pode se ausentar, nem chegar atrasado, nem sair mais cedo, a não ser que esteja legalmente autorizado. É proibido dificultar o andamento do serviço de quem trabalha com brincadeiras, gracejos e gestos outros reprováveis nas dependências internas do banco. Um bom ambiente de trabalho, aquela brincadeira saudável, sem problema nenhum, mas nada que venha atrasar o serviço. É proibido deixar de justificar em tempo hábil as faltas ao serviço. É lógico que pode existir imprevisto, como doença, e você comunicar que não vai poder ir, né, dentro de um tempo que dê para o banco, né, resolver esse problema, como por exemplo, chamando ou desviando um funcionário de um lugar para o outro, alguma coisa desse tipo, para que não venha prejudicar o trabalho. E lá no finalzinho, depois das proibições, ele coloca as condutas esperadas, que é um pouco ali da própria responsabilidade, mais ou menos um repeteco, né? O que se espera de um funcionário, né, do Banese? Reconhecer espontaneamente os erros cometidos, né? É uma questão de lógica, você errou, assuma o seu erro e vamos tentar contornar. Espera-se também ainda questionar as orientações contrárias aos princípios e valores institucionais. Então, cabe a você, porque o pessoal está exercendo alguma coisa, fazendo alguma coisa que vem prejudicar o banco, que está indo contra os princípios éticos, então cabe a você questionar. Espera-se isso. Espera-se apresentar críticas construtivas e sugestões visando aprimorar a qualidade do trabalho. Se for críticas construtivas, serão bem-vindas. Espera-se comprometer-se com os objetivos e propósitos da instituição. Está lá os objetivos gerais da empresa, inclusive lá no próprio planejamento estratégico. Espera-se cumprir suas atribuições, respeitando as regras e princípios definidos nas políticas e normas internas. Então isso se espera de um funcionário
né, do Banese, nada de tão extraordinário. E aqui nas sanções a gente coloca no destaque porque ele trabalha um pouco diferente da 1171, que lá ele fala apenas da censura. E aqui ele não coloca muita aplicação de pena, ele fala muito na sugestão, na sugerir. Olha lá. A inobservância ao conteúdo disposto nesse Código de Conduta Ética pode levar, olha como ele chama o Comitê de Ética lá, Comitê de Gestão de Pessoas, que está ali a sigla, e ele coloca o quê? Pode levar essa comissão, olha lá, a opinar pelo registro na pasta funcional do empregado. Então, aquela advertência que é colocada na pasta do funcionário. Mas ele pode opinar ainda na dispensa ou destituições da função e, a depender da gravidade do caso, pode recomendar. Ali ele só sugeriu, né? Opinou. Agora aqui ele já está recomendando a demissão do empregado. Então ele trabalha sempre com opinar e recomendar. Ele não coloca na aplicação. E a advertência, cadê ela? Está ali, quando ele fala opinar, para ir para a pasta do funcionário. Só que, ao contrário da Comissão de Ética, que prevista na 1171, ele já pode aplicar. E aqui ele não pode aplicar, ele tem que opinar para que seja feita a advertência, tá ok? Então vamos ver questões dessa parte final, né, a última parte aqui do Código de Conduta Ética do Banese. Analise as afirmativas a seguir e marque a opção correta. Conhecer os objetivos da instituição onde exerce suas atividades é um fator prejudicial à qualidade e à eficiência do atendimento prestado a um servidor público municipal? Não é prejudicial, pelo contrário, ajuda. Então não é essa, errada. A manutenção da qualidade dos serviços públicos ao longo do tempo reduz expressivamente a confiabilidade do cidadão sobre o serviço prestado por uma entidade governamental. Pelo contrário, né? Se você faz isso, ela vai aumentar a confiabilidade e não reduzir. Não deve o servidor público pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmios, comissão, doação ou vantagem para proporcionar uma vantagem indevida ou ilegal para um indivíduo ou para uma empresa. Certíssimo, essa que é a resposta correta. Então, a outra vai estar errada. A comunicação corporal, que compreende o conjunto de mensagens escritas e verbais, isso é corporal. Nós não vimos aqui no Código de Ética, mas já vimos lá em comunicação, que a comunicação corporal não é escrita e verbal, é a nossa postura, a nossa forma de se apresentar. Analise as afirmativas a seguir e marque a opção correta. Para prestar um atendimento de qualidade, o servidor público municipal deve sempre demonstrar má vontade e falta de profissionalismo diante dos usuários do serviço da instituição. Lógico, está nula, fácil de anular. O servidor público não deve falsificar ou deturbar o teor de documentos que devem encaminhar para providências ou que estejam sob sua guarda. Corretíssima é essa, então as outras vão estar erradas. Todo servidor público deve compreender que, em uma organização governamental, o cidadão deve ser atendido com ética, respeito, imparcialidade, não parcialidade, segregação também não, injustiça não e colaboração. Então, errado, fácil. Todo servidor público municipal deve saber que a capacidade de ser um bom ouvinte é uma característica prejudicial, não, para a realização de uma boa comunicação por meio telefônico. Então vamos lá, certo e errado agora. As ordens de superiores hierárquicos devem ser consideradas, mesmo que contrarie os preceitos do Código de Ética do servidor. Errado. Um servidor que permite que um processo seja guardado na gaveta e não solucionado a contempo, pode ser acusado de usar de artifício para procrastinar ou dificultar o exercício regular do direito por qualquer pessoa. Corretíssimo, ele está permitindo, então está atrapalhando. O Código enumera as diversas situações nas quais se justifica plenamente o atraso deliberado na execução das tarefas que cabe ao servidor público. Não existe essa lista de atividades que pode ser feita para proscrinar. Então não, errado. Diferentemente da empresa privada,
no serviço público, por sua especificidade, não se cogita da eficiência no trabalho executado, que será medido por outros valores. Errado, mesmo no setor público, cogita sim a cobrança da eficiência no trabalho. Temos aí então o nosso gabarito, e com isso a gente encerra a quarta e última parte do Código de Conduta Ética do BANESE. Fomos bem detalhistas, fomos muito cuidadosos para que você consiga responder com tranquilidade as questões do concurso do BANESE. Um abraço, bons estudos e que venha a aprovação. Um abraço.